O senhor acredita que por conta disso, apesar dessa manifestação de agora há pouco do presidente Lula, de que condenou a invasão territorial, o Brasil diplomaticamente pode lavar as mãos em relação a essa ação militar e a essa captura de Nicolás Maduro na Venezuela? Como é que fica o futuro da importância política do Brasil na América do Sul? A importância política do Brasil na América do Sul é fruto de uma política externa de Estado, que transcende, portanto, ao governo Lula. Nós, historicamente, como Estado e como política externa, nós condenamos qualquer tipo de intervenção violenta que fere a soberania de um outro país. Então, na verdade, a posição do governo Lula é a posição do Estado brasileiro que deveria ser assumida por todo e qualquer governo. Vejo exatamente o contrário, que a partir de agora nós temos um papel que deve ser de protagonista, de participar do processo de negociação da transição da ditadura na Venezuela em direção à democracia. E aí eu acho que o Brasil e o governo Lula jogam um papel muito relevante, né, nesse momento. Bom, se a gente olhar um pouquinho para os Estados Unidos, né, a expectativa de logo mais a coletiva de imprensa, diretamente da Flórida, de Donald Trump, que já se pronunciou por meio das redes sociais, mas a expectativa é de como ele vai concluir essa ação militar na Venezuela. E muito se diz, claro, sobre o julgamento de Maduro e da mulher em Nova York, no tribunal americano. O que a gente pode esperar em relação a essa fala dele que deve acontecer logo mais, hein, professor? Fabiana, dois cenários. O primeiro, simplesmente foi uma ação militar policial em que se prendeu alguém que é, inclusive, jurado de prisão nos Estados Unidos com uma recompensa de mais de 50 milhões de dólares, ou uma percepção política mais ampla, que é dos Estados Unidos participarem agora desse processo de transição que deve se inaugurar na Venezuela. Eu não acredito que o regime de Maduro se sustente sem ele, né? Um chavismo e essa ditadura sem a liderança de Maduro. É muito provável que a oposição volte às ruas. Então se espera que o governo Trump tem uma visão mais, digamos, estratégica, né, de mediar, de participar, juntamente com os demais atores regionais, na frente deles o Brasil, de um processo de transição, de estabilidade. Não interessa a ninguém uma guerra civil, um caos político na Venezuela. É isso que se espera, que não seja apenas uma atuação policial militar, mas uma ação que tenha um desdobramento político, né, que se desenhe uma situação mais estável no continente, o que não justifica a ação de hoje, mas se espera algo mais consequente do que apenas uma ação bélica, policial, militar, como a que aconteceu hoje. Professor Sidney Ferreira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se manifestou agora há pouco por uma rede social e ela disse que acompanha e torce por uma resolução, uma transição democrática e com muita paz para o povo da Venezuela. O senhor acredita que mesmo o governo venezuelano, o Ministério de Relações Exteriores, que momentos depois desse ataque americano, dessa ação americana em Caracas, sugeriu uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU, o senhor acredita que com esse isolamento da maioria dos atores internacionais, a Venezuela consiga alguma reversão junto às Nações Unidas? Não acredito. O momento é muito impróprio para as instituições multilaterais, notoriamente a ONU. É provável que exista uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança que alguns dos seus membros devem condenar a ação, mas isto fica dentro da esfera diplomática. Não há cenários que apontem para uma reversão do que aconteceu hoje. Esse processo já está consolidado, se confirmando a prisão do presidente ditador Nicolás Maduro. Vejam que nem se fala em OEA, nem se fala em organizações multilaterais regionais, né? De fato foi uma ação unilateral de uma superpotência, aliás a única superpotência do sistema internacional, que são os Estados Unidos. Então as forças são por demais assimétricas.
A esfera de condenação está no campo diplomático, mas o campo real, onde a história está acontecendo, é o da força militar, né, da pressão e do hard power, né, norte-americano. Sidney Ferreira conversando com a gente, professor de Relações Internacionais, trazendo mais clareza e traduzindo um pouco desse cenário e das consequências desse ataque militar dos Estados Unidos à Venezuela. Obrigada pela sua participação. A qualquer momento a gente volta a conversar, porque chega mais um chamado ao vivo agora pra gente, né, Fara? É isso, Fabiana, 10h52, vamos a Brasília, porque a Gabriela Glanese traz as informações. Ela informava agora há pouco que o presidente Lula tinha interrompido as férias para se dirigir à capital e falava também da reunião do Itamaraty prevista inicialmente para começar às 10 horas. Já começou essa reunião, Gabriela? Tem alguma atualização sobre esse encontro? Oi, Fara, oi, Fabi, bom dia novamente para vocês e para todo mundo que nos acompanha. Como vocês podem perceber, a nossa equipe mudou de cenário. O Itamaraty abriu as portas para que a imprensa pudesse entrar. Então nós estamos no salão principal do Palácio Itamaraty aqui em Brasília. O que vai acontecer agora é essa reunião. Um diplomata nos recebeu e eu, antes de entrar ao vivo, questionei a ele se essa reunião já tinha começado. Ele me disse o seguinte, que ele ia subir as escadas para confirmar, mas que muito provavelmente essa reunião já começou. O que vai ser tratado nessa reunião emergencial que foi convocada às pressas? Vai ser tratado como o Brasil vai lidar com essa situação, né? Como uma nota do Ministério das Relações Exteriores deve sair em seguida também falando desse assunto e eles vão debater o tom com que vão tratar esse assunto. O ministro Múcio já chegou, a gente não conseguiu ver os carros das autoridades porque eles entraram por uma entrada alternativa, justamente feita para as autoridades. Sobre a chegada do presidente Lula aqui em Brasília, a nossa produção apurou que ele estaria chegando até aqui e tem uma equipe nossa já disposta no Palácio da Alvorada, que é na residência oficial, e outra na base aérea. Assim que o presidente Lula chegar a Brasília, ele que interrompeu as férias para acompanhar presencialmente de perto essa situação, então assim que ele chegar, nós traremos também essa informação.